Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, funcionários da casa, internautas que nos acompanham, ao excelentíssimo prefeito que convidar ele para chegar aqui até na mesa com a gente. De acordo com a resolução 254/2013, solicito ao vereador que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada em referência à palavra de Deus. Solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. O vereador Júnior vai fazer a leitura. Boa noite a todos. Porque andamos por fé e não por vista. Palavra do Senhor. Amém. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia, temos em mão as atas das sessões realizadas em 12 e 18 de dezembro. 12 e 18 de dezembro de 2019. 2 e 14 de janeiro. E 6 e 10 de fevereiro de 2020. Das quais foram encaminhadas cópias para os novos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das atas. Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas, excelentíssimo prefeito aqui presente no auditório, funcionários da casa, demais pessoas presentes no auditório, internautas, boa noite a todos. Diante do fato que todos têm cópia das atas em suas mesas, solicito a dispensa da leitura das mesmas. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo, número 023, 024, 025, 026 de 2020, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da Receita e da despesa do Poder Executivo, referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, que encaminhamos à Secretaria para que fiquem à disposição dos senhores vereadores. Temos em mão o projeto de decreto legislativo número 001/2020, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mão o balancete da Receita e da despesa do Poder Legislativo referente aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, que encaminhamos à Secretaria para que fique à disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção.
Moção número 001 de 2020, de aplausos e congratulações. Apresento à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades, moção de aplausos e congratulações ao senhor Wilson Viotti Júnior, pela doação de um carro Fiat Mobi 0 km para a campanha em prol à APAI de Viradouro. No final do ano de 2019, foi realizada uma ação entre amigos cujo prêmio foi o carro doado pelo senhor Wilson Viotti Júnior. Toda a renda foi revertida à APAI de Viradouro para custear despesas daquela associação. Na oportunidade foi arrecadada a quantia de R$ 65.120,40, valor suficiente para arcar com as despesas de R$ 53.994,40, sobrando um saldo de R$ 11.126 para futuras despesas. Tal iniciativa do homenageado serve de exemplo para todos nós, além de dignificar o ser humano e nos fazer crer em um mundo melhor, mais solidário e justo. Diante do exposto, proponho à mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais, que faça constar dos anais desta casa votos de aplauso e congratulações ao senhor Wilson Viotti Júnior. Viradouro, 14 de fevereiro de 2020, Marcos Ayrton Morasco, vereador. Coloca a moção em discussão. Coloca a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. O vereador Ernê Antônio de Paula, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Moção número 002 de 2020, de aplausos e congratulações a todas as datas comemorativas, seus respectivos profissionais. Fevereiro, dia 1º, dia do publicitário. Dia 2, dia do agente fiscal. Dia 5, dia do datilocopista. Dia 7, dia do gráfico. Dia 9, dia do zelador. Dia 10, dia do atleta profissional. Dia 14, dia da amizade. Dia 16, dia do repórter. Dia 19 é dia do esportista. 22 é dia do auxiliar de serviços gerais. 23, dia do rotariano. 27, dia do agente fiscal da Receita Federal. E 27, dia nacional do livro didático. Todas as datas e todos os seus significados, todos os profissionais, esses trabalhadores, mola propulsora de nossa cidade, de nosso país, que alavanca o nosso progresso e, consequentemente, o nosso Brasil. Ante o exposto e atendidas as formalidades de praxe, requeremos que fique constado na ata dessa sessão ordinária, moção de aplausos e congratulações com os nossos cumprimentos, sala das sessões, em 17 de fevereiro de 2020, Ernê Antônio de Paula, vereador. Coloca a moção em discussão. Coloca a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Moção 003, 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. Moção número 003 de 2020, de aplausos. Apresento à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades, moção de aplausos ao PAF, Programa Atleta do Futuro, pelos relevantes serviços prestados em nossa cidade, inserindo as crianças e os jovens do município nos esportes. O PAF é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Viradouro e a empresa Viralco e o SESI São Paulo, e completa em 2020 10 anos de existência no nosso município. Depois de muitas dificuldades e muita luta, Viradouro se tornou referência no programa que abrange todo o estado de São Paulo. Essa parceria que deu certo conta com professores altamente qualificados, preparados e comprometidos. O programa Atleta do Futuro de Viradouro conta com mais de 300 alunos matriculados que, além de praticarem diversas modalidades esportivas, também contam com aulas de indicadores sociais e eventos com a participação da família. Um trabalho muito bem desenvolvido pela direção e coordenação que dá todo o respaldo necessário para o andamento do programa. Viradouro foi destaque por figurar entre os 5 melhores PAFs do estado de São Paulo, graças ao esforço
de uma equipe dedicada e competente e o apoio dos parceiros Usina Viralco, SESI São Paulo, Prefeitura Municipal de Viradouro, através da Secretaria da Educação, que estão sempre empenhados em oferecer o que há de melhor aos nossos alunos. O programa Atleta do Futuro promove formação e cultura esportiva, tudo oferecido gratuitamente para crianças e jovens de 6 a 17 anos. A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo SESI São Paulo, que alinha o esporte ao desenvolvimento integral dos participantes. Ao promover formação esportiva, permite que os alunos aprendam diferentes modalidades esportivas com conteúdo e estratégias adequadas para cada faixa etária. Ao difundir a cultura esportiva, o programa permite que o aluno desenvolva uma relação na qual o esporte faça parte de sua vida, seja como praticante, espectador ou profissional. As aulas e eventos são planejados com conteúdo esportivo adequado a cada faixa etária e as diferentes modalidades esportivas oferecidas. Quanto aos marcadores sociais no esporte, as aulas abordam aspectos ou questões que marcam as diferenças no cotidiano dos membros de cada turma. Temas como a variação de habilidades motoras, gênero, raça, realidade socioeconômica, altura, etnia e peso podem surgir espontaneamente durante as aulas e discussões. Caberá ao professor realizar essa medição para que o aluno aprenda a conviver com a diferença sem o preconceito. As famílias também são envolvidas no programa por meio de reuniões, eventos e na avaliação do aluno. Parabéns, Viradouro, por contar com este programa que é muito importante na vida de nossas crianças e adolescentes. Diante do exposto, proponho à mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais, que faça constar nos anais dessa casa votos de aplausos ao PAF, Programa Atleta do Futuro. Viradouro, São Paulo, 17 de fevereiro de 2020. Éder Rodrigues de Oliveira, vereador. Coloca a moção em discussão. Coloca a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. A moção foi aprovada por unanimidade. Temos em mão uma indicação de autoria do vereador Marcos Ailton Morasco. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. Indicação. Indica o pagamento de adicional de insalubridade às assistentes sociais que atuem junto à Secretaria de Saúde do município de Viradouro. O vereador Marcos Ailton Morasco, que a esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao prefeito municipal que seja realizado estudo no sentido de realizar o pagamento de adicional de insalubridade às assistentes sociais que atuem junto à Secretaria de Saúde do município de Viradouro. Justificativa. Excelentíssimo prefeito, atualmente apenas 4 assistentes sociais atuam diretamente na Secretaria de Saúde do município, onde acompanham os médicos em visitas domiciliares, portanto, havendo contato direto com pacientes. Na certeza de que não faltará esforço de vossa parte para o atendimento a essa indicação, subscrevo-me renovando meus protestos de respeito e consideração. Câmara Municipal de Viradouro, 30 de janeiro de 2020, Marcos Ailton Morasco, vereador. Temos em mão 2 indicações de autoria do vereador Herli Antônio de Paula. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Vai ser do Tiguera. Pode ler essa? Já, desculpa aí, viu? A primeira é do Tiguera aqui. Indicação. Pode ser essa? Indicação. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que seja implantado estacionamento 45 graus na Avenida João Gibran, especificamente entre as ruas Manuel Felipe e Juvenal Custódio da Silveira. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, no local existem igrejas, além de estabelecimentos comerciais, com a proibição de estacionar no local após a construção da ciclofaixa e pista de caminhada, a falta de vagas para estacionamento na região. Uma forma de sanar esse problema seria a implantação de estacionamento 45 graus no trecho mencionado.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Edson Luiz Maria Tavares, vereador. Peço desculpa ao Tiguera aí, Tiguera, pela falha aqui, mas... Agora tem uma indicação do vereador do Ernei, Antônio de Paula. O vereador Ernei Antônio de Paula, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição, indicação. Indico criar a semana de palestras preventivas de combate às drogas, ao fumo, às bebidas alcoólicas e entorpecentes em geral, nas atividades das escolas do município e da outras providências. Justificativa. Trata-se de proposição visando incentivar o combate às drogas em geral. Vivemos em tempos terríveis. Dentre os males que assolam a sociedade, a droga figura como um de seus grandes expoentes. Esse mal atinge a humanidade principalmente de 4 formas. Primeira, a pessoa usuária que vive amarrada a um sistema de criminalidade para adquirir a droga, substância destruidora de sua própria saúde. Segunda, a família da pessoa usuária que dia após dia é abatida pelo sofrimento de acompanhar um ente querido destruir paulatinamente a sua própria vida, em razão de sua dependência química. Terceiro, o Estado e o município, por assistir sua autoridade sendo afrontada e confrontada pela ação dos traficantes. E quarta, a sociedade, que vive aterrorizada pelas ações criminosas, movidas em torno do tráfico de drogas, furta-se, rouba-se e mata-se em decorrência da maldita droga. Nesse contexto, a ficção parece ter se tornado realidade. Os agentes do poder público, por exemplo, membros da polícia, militar e civil, do Ministério Público, do Judiciário, que sozinhos não estão conseguindo combater esse grande mal, encontrando-se na iminência de serem derrotados, já que a cada traficante trancafiado, tirado de circulação, surgem outros 2 para continuarem a obra maléfica. Há, no entanto, uma luz no fim do túnel. Como solução para essa crise, o que se propõe é a aproximação da sociedade do Estado, levando para o âmbito escolar a conscientização de nossas crianças e adolescentes desse mal que tanto destrói nossa sociedade, trabalhando preventivamente no combate, utilizando de palestras e trabalhos escolares, esperando contar com o apoio do excelentíssimo prefeito para tal indicação, em prol de um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes, reiteramos os protestos de estima e consideração, Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020, Ernei Antônio de Paula, vereador. O vereador Ernei Antônio de Paula, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição, indicação. Indico determinar a Secretaria de Promoção e Assistência Social para que realize no ano de 2020 o casamento comunitário em nosso município. Justificativa. O casamento comunitário representa resgate da cidadania para casais. A maioria de famílias carentes tem neste ato a oportunidade de realizar um sonho e a oficialização da união de anos. A presente indicação se faz necessária, devido ao grande número de casais que vivem em concubinato em nosso município, sendo que muitos desses encontram-se em tal situação por não terem condições financeiras de realizar seu casamento. Por questões morais e legais, se faz necessária a celebração do casamento dessas pessoas. Daí sugerimos ao senhor prefeito municipal, seja estudado, juntamente com a assistência social do nosso município, a melhor forma para que nosso pleito seja atendido e organize-se tal evento para o ano de 2020. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. Ernei Antônio de Paula, vereador. Temos em mão uma indicação de autoria do vereador Éder Rodrigues de Oliveira. Solicita ao segundo secretário que proceda a leitura. Presidente, vereador Paraná, nobres colegas, funcionários desta casa, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, que nos honra com a sua presença aqui hoje nesta sessão ordinária. Cumprimentar a Tereza, esposa do Paulo, nosso companheiro assíduo em todas as nossas reuniões, nosso Leandro Della Marta. Quero cumprimentar também o presidente do SAV, diretor do SAV, nosso amigo Chicão, e juntamente com ele, todos os diretores que representam a Companhia Brasileira de Engenharia e Soluções. Muito obrigado pelas suas presenças. A indicação do vereador Éder Rodrigues de Oliveira,
O vereador Éder Rodrigues de Oliveira, infracinado no uso das suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a isenção total e ou parcial do pagamento do IPTU para portadores de doenças imunossuficiência adquirida e pacientes em tratamento de neoplasia maligna, câncer. Justificativa. Senhor presidente, a realidade em nosso município diversos casos de doenças imunossuficiência adquirida e, infelizmente, maior ainda o número de pessoas que lutam contra o câncer. Doença esta que, na maioria das vezes, impede a pessoa portadora da deficiência, da doença, de trabalhar, buscar o sustento da família, sendo assim, passando por diversos problemas, entre eles o financeiro. Sendo assim, indico que seja realizada a isenção total e ou parcial do IPTU, Imposto Predial Territorial e Urbano, para as pessoas portadoras de doença imunodeficiência adquirida e pacientes em tratamento de neoplasia maligna. Viradouro, 10 de fevereiro de 2020, Éder Rodrigues de Oliveira, vereador. Agora a gente vai suspender a sessão por uns minutos, para que o presidente do SAV e os companheiros membros que vai explicar sobre o que eles têm que falar para a gente aqui. Então a gente vai suspender a sessão nesse momento. Boa noite, senhores. Aproveito a oportunidade de agradecer aqui a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, que é desenvolvimento de projetos em energia solar. Eu costumo dizer, meu nome é Wagner, eu represento o Centro Brasileiro de Engenharia de Sistemas e estamos aqui acompanhados da WDC, que é a empresa distribuidora de produtos e equipamentos na área de energia solar. E convidados pela SAV, nós desenvolvemos um projeto de viabilidade econômica na implantação de um sistema de geração de energia solar para reduzir os custos. O Chicão, muito preocupado com a despesa de energia elétrica, nos chamou e falou: olha, Wagner, eu não aguento mais pagar energia para as concessionárias. Eu ouvi falar da energia solar, tenho alguns estudos aqui e gostaria que vocês nos apresentassem um trabalho que nos
nos mostrassem a viabilidade econômica financeira para a implantação de um sistema de energia solar. Diante do cenário que nós vimos, nós enxergamos a possibilidade de desenvolver um projeto e que a gente vai detalhar aqui mais para frente, trazendo até um comparativo econômico-financeiro para a implantação do sistema, que a gente demonstra em quanto tempo se paga o investimento e quanto se tem de lucro, ou seja, de dinheiro, de diminuição de gasto durante toda a vida útil do sistema. Então, o Breno vai fazer uma apresentação do sistema de energia solar. É uma apresentação, a princípio, muito técnica. Se vocês enxergarem necessidade de alguma informação, estamos à disposição para responder. E se vocês acharem que é muito técnico, nós vamos passar para frente para que a gente vai dar uma pequena introdução de como funciona o sistema e quais as vantagens de se ter ele implantado. Hoje a gente consegue reduzir o custo da energia em 95% do que a gente gasta de energia, com um investimento que ele se paga em torno de 4 anos e a vida útil em 25 anos. Então você tem todo esse período aí entre a implantação e a vida útil do equipamento para economizar de energia, economizar em gastos de energia. Ok? Então, o Breno vai fazer a introdução aqui técnica para que vocês conheçam mais o sistema. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Beleza. Bom, a minha ideia aqui é mostrar para vocês aí alguns conceitos básicos, né, só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona de fato a energia solar fotovoltaica, né? Não sei se vocês já tiveram algum contato, se vocês sabem mais ou menos como que funciona. Hoje ainda existe uma certa confusão entre a energia fotovoltaica e a energia solar para aquecimento, que é o que já está mais difundido, né, que já é mais conhecido, que é aquela que é para aquecimento de água mesmo, para os banheiros, chuveiros, etc., né? E aqui a gente vai focar um pouquinho mais na energia solar fotovoltaica, tá? São alguns conceitos básicos, a gente vai entrar um pouquinho em conceitos e características, né? As vantagens e benefícios de você ter um sistema de energia solar ou na sua residência, na sua empresa, no seu comércio, né? O que isso traz de vantagem aí para o negócio. E a regulamentação e o mercado. Então, um pouquinho sobre a resolução normativa, quais são os modelos de negócio, como que você pode gerar e compensar essa energia, tá? Essa primeira parte é um pouquinho mais técnica, eu vou tentar passar bem rapidamente, tá? Para não ficar um negócio também muito chato aí, muito maçante. E aí, vocês tendo dúvidas, vocês podem me interromper e a gente vai fazendo esse bate-bola aí, tá bom? Bom, então aqui a gente fala um pouquinho sobre o que é a energia solar fotovoltaica, né? Conforme eu estava comentando com vocês, existe um pouco ainda essa confusão entre aquecimento solar e energia fotovoltaica. Então, a energia solar fotovoltaica, né, como a gente pode ver aqui, ela é obtida através da conversão direta da radiação solar em energia elétrica, tá? Então, ela não é voltada para o aquecimento de água, ela é voltada para gerar energia elétrica para atender aí diversos equipamentos da sua casa, da sua residência, da sua indústria, conforme for, tá? Essa energia ela é captada pelos painéis solares, né, que são essas fotos aí que vocês estão vendo, e aqui tem alguns modelos, né, instalação em telhado, instalação em solo, que são usinas de grande porte para gerar uma grande quantidade de energia, né, um volume maior. E esses painéis eles são fabricados com materiais semicondutores, né, que são materiais que têm a propriedade ali de conduzir os elétrons e, consequentemente, chegar na corrente elétrica e na energia elétrica, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a fonte energética solar, né? A fonte proveniente do sol. Aí. Você pode aproveitar ela de diversas formas, né? Uma delas é com os painéis solares, né? Para você captar essa energia e ter energia elétrica aí como um produto final, tá? Então, ela é uma energia proveniente da luz e do calor do sol, né? Então, o calor é mais voltado para os sistemas de aquecimento solar, então, para aquecimento de água direto, aí você utiliza mais o calor e não tanto a radiação, não tanto a luz solar, tá? Para os sistemas fotovoltaicos, né, existe um pouco até essa dúvida do pessoal,
o pessoal brinca, né? Quanto mais quente tiver, melhor, quanto mais sol tiver, melhor. Não necessariamente, né? Às vezes um dia ali com uma temperatura amena e que tem uma radiação solar, é melhor para o sistema do que um dia muito quente e que vai ter aí essa mesma radiação, tá? Porque o sistema ele tem algumas perdas técnicas ali quando o dia está muito quente, quando o sistema como um todo está sobreaquecido, tá? Ela é aproveitada por meio de diversas tecnologias, né, conforme eu comentei com vocês. Então tem a parte de aquecimento solar, tem a parte de energia fotovoltaica. Então você pode aproveitar aí com algumas tecnologias. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, bem brevemente aí, para a gente dar uma pincelada para vocês entenderem como que funciona. Tá? Então é uma fonte, né, de energia renovável, né, consequentemente inesgotável. Tá? É uma fonte sustentável e gratuita. Então isso é bastante interessante aí. Ser uma energia renovável, né, então não é algo finito, não é algo que se esgota, como por exemplo uma reserva de carvão, uma reserva de petróleo, né, ela é constantemente renovada e é uma energia gratuita, né, o sol está aí para todos, então basta a gente poder usufruir dessa fonte energética aí através das tecnologias existentes, tá? O potencial, né, a gente brinca que é um potencial assim, excepcional em comparação com qualquer outra fonte de energia que exista no planeta. Tá? Eu vou até mostrar em um slide aí para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Mas em comparação com todas as fontes, né, a hídrica, carvão, petróleo, o vento, que é a eólica, a energia solar é ela que promove, ela que provém mais quantidade aí de energia para o planeta Terra. Tá? E o Brasil, né, ele está aí entre os primeiros países do mundo no que se refere ao potencial solar. Tá? A gente é muito privilegiado, né, a localização muito privilegiada, a gente tem um potencial solar muito privilegiado, em comparação aí com até outros países, por exemplo, da Europa. A Alemanha é um case bem interessante, aí, que investe bastante em energia solar. E tem alguns estudos que comprovam que o melhor lugar da Alemanha em questão de radiação solar, ele ainda assim é pior do que o pior lugar do Brasil. Então, assim, a gente tem muito para investir e aproveitar dessa fonte aí que está abundante e disponível para todo mundo, tá? Bom, aqui vou passar bem rápido esse slide aqui para vocês só entenderem como que funciona, né, o efeito fotovoltaico, né? O que é o fotovoltaico? A gente fala o painel solar fotovoltaico, a energia fotovoltaica. Então, o nome vem justamente do efeito fotovoltaico, que é um efeito químico ali que acontece no painel solar, dentro do painel solar, né, que a gente tem alguns átomos ali dopados com um material semicondutor. E aí, quando a radiação solar atinge esse painel solar, você ativa esses átomos, né, e eles tendem a deixar o espaço vazio de elétron e um outro átomo que está com um elétron carregado ali, ele preenche esse espaço. Tá? Então, basicamente, isso é a corrente elétrica. Né? Você tem aí o deslocamento de elétrons de um átomo para o outro. Enquanto tiver radiação solar, esse efeito acontece, que é o efeito fotovoltaico, ou seja, enquanto tiver sol, a energia vai estar sendo gerada ali pelos painéis solares. Tá? Acabou o sol, né, o sol se pôs ali, esse efeito ele para de acontecer, né, porque você não tem mais o estímulo, que é a radiação solar, e aí você deixa de ter a energia solar, tá bom? O painel solar, né, o módulo solar fotovoltaico, o painel solar fotovoltaico, né, tem várias nomenclaturas aí. Aqui um pouquinho sobre como ele é feito, né, então a matéria-prima básica dele é o silício, né, então o silício é uma commodity ali que você extrai como se fosse um mineral, e aí ele passa por uma série de tratamentos ali para chegar até o produto final, né. O painel solar em si ele é composto por aqueles itens ali, então ele tem uma moldura de alumínio, ele tem um vidro especial, né, então é um vidro semi-blindado aí, que ele é resistente, por exemplo, a chuvas muito fortes, chuvas de granizo, né, ele é resistente até mesmo porque ele fica exposto ali no telhado ou no solo, enfim. Então ele tem essa capacidade aí de absorção de impacto. Tá? Tem uma película encapsulante, que é para proteção também, né? As próprias células fotovoltaicas, que são o que de fato geram a energia, né? Captam e geram a energia. Outra película encapsulante, o backsheet, que é uma proteção também para a parte de trás do painel, né? E a caixa de junção, que é por onde escoa toda essa energia, né? Então você vai conectando um painel ao outro, né, em série,
e aí aquele conjunto de painéis gera um valor ali de energia, um montante de energia, tá? Geralmente, esses painéis têm uma vida útil entre 25 e 30 anos, tá? É uma vida útil bem extensa, ele já é produzido pensando nisso, né? E como garantia, para você ter ideia, assim, de fabricação, são 10 anos, né? A grande maioria dos painéis do mercado, e eles têm uma garantia de performance de 25 a 22 anos, mais ou menos. Então, é uma garantia de que ele vai gerar ali pelo menos 80% do que ele é a capacidade nominal dele, por 25 anos, tá? Então é um investimento assim a longo prazo, ele se paga ali, como o Wagner comentou ali, né, num prazo relativamente curto, perto da vida útil dele, tá? Requer limpeza. A gente recomenda limpezas semestrais, depende da região, tá? Mas a limpeza é bem simples, a primeira camada dele é um vidro, né? Então é uma limpeza, a gente não recomenda produtos químicos aí abrasivos, uma limpeza com água mesmo, só porque ele vai acumulando sujeira ali, e como ele acumula sujeira, ele impede que a radiação solar incida. Tá? Então, a limpeza a gente recomenda que seja uma empresa especializada, requer trabalho em altura, trabalho com eletricidade. Tá? Então, geralmente, a própria empresa que faz a instalação, né, a empresa que faz todo o projeto, ela presta esse serviço também de manutenção. Tá? Uma manutenção preventiva, né? É um sistema que é muito difícil dele dar algum tipo de problema, alguma manutenção corretiva. São manutenções mais preventivas mesmo. Tá? E aqui os tipos de painéis solares, né? Mais uma curiosidade para vocês verem aí o que existe no mercado, que são aquelas diferentes tecnologias que eu comentei com vocês, né? Hoje, 80%, 85%, chega até 90% aí dos painéis no mercado são os painéis do tipo silício, tá? São o silício mono e policristalino, que são esses dois painéis da ponta esquerda ali, tá? Eles são os painéis mais instalados no mundo, tem um custo-benefício muito melhor, então ele é muito mais utilizado aí em larga escala, tá? Mas a gente tem alguns outros tipos de painéis aqui, painéis flexíveis, né? Painéis, a gente tem ali o de silício amorfo, telureto de cádmio, enfim, são outros tipos de painéis que existem também, eu só trouxe aqui para vocês conhecerem, mas comercialmente falando, eles não são tão atrativos porque é uma tecnologia ainda muito cara, então o custo-benefício não fica tão interessante no projeto, tá? Bom, aqui são algumas fotos só para vocês terem ideia aí de algumas aplicações desses painéis, né? Aqui, por exemplo, uma usina em solo, né? Então tem vários tipos de instalações. Aqui seria uma usina em solo, painel convencional de silício e mono ou policristalino. Aqui é um rastreador solar, tá? Então, ali no centro, vocês podem ver aquele quadradinho menor ali, ele é um rastreador. Então, a gente até brinca como se fosse um girassol. Isso vai acompanhando o sol, né? O sol se põe, o sol nasce, ele vai acompanhando o sol para ter o melhor aproveitamento possível, tá? Aqui é a instalação em um telhado de uma residência, né? Uma instalação que a gente chama de rooftop, que é uma instalação padrão aí para residências, comércios de pequeno porte. Outro tipo de instalação aí em telhado, né? Hoje a gente tem diversos tipos de estruturas de fixação para os telhados, né? Então, um telhado de fibrocimento, um telhado de concreto, um telhado de telha cerâmica, romana, enfim, tem várias opções aí no mercado. Esse é um carro, né? Um carro elétrico com um painel solar acoplado ali no seu telhado. Essa é uma outra tecnologia, não tão comum hoje ainda por conta do preço, por conta do custo. Tá? É um painel flexível, então ele acompanha ali a curvatura do local, ele pode ser instalado em diversas aplicações aí, não é um painel rígido, então ele acompanha a arquitetura ali, e tem alguns projetos hoje, inclusive, de arquitetura integrada, né? Fachada de vidro, onde você coloca um painel solar, enfim, tem algumas opções aí no mercado, tá? Que é justamente esse aí, ó. Vocês podem ver que é um painel flexível, esse aqui é o OPV, o O vem de orgânico, então esse painel, ele é a célula fotovoltaica, ela é impressa num material de garrafa PET, como se fosse uma garrafa PET, um plástico, né? Então ele é produzido rolo a rolo, e a vantagem dele é justamente essa, né? Você pode acompanhar ali a arquitetura, a curvatura do local. Que é esse aí, é um painel, como eu comentei, ele é um rolo a rolo, né? Ele é produzido em rolo, ele não é produzido unidade por unidade. Então você ganha bastante em escala, né? Você consegue ter uma produção em massa aí mais viável, mas ainda assim a tecnologia é um pouco
pouco explorada ainda, e isso torna ela mais cara e menos competitiva, né? Aí um outro tipo de aplicação, né? Uma mochila ali que capta energia solar, e aí você já consegue ligar um celular, por exemplo, carregar uma bateria, enfim, vários tipos de aplicações aí, tá bom? Esse é para uma estufa, por exemplo, né? Onde a luz solar ela consegue atravessar ali e penetrar no que tiver ali na plantação. Esse também é utilizado com o painel de OPV, que é o impresso em material de garrafa PET. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho do que compõe um sistema de energia solar. A gente fala muito do painel solar fotovoltaico, né? A gente fala muito a gente chama de placa solar, tem gente que chama de painel solar, tem gente que chama de módulo solar, enfim, são várias opções aí de nomes. Mas não é só o painel solar que compõe o sistema, né? São vários equipamentos trabalhando ali em conjunto para que você possa chegar no produto final, que é a energia elétrica, tá? Então, o painel, a gente brinca que ele é o coração do sistema, né? O coração do sistema fotovoltaico é o painel solar, ele que capta toda a energia e transforma essa energia em energia elétrica, tá? Posteriormente, né, essa energia ela passa por um inversor de corrente, tá? Porque os painéis solares eles geram energia em corrente contínua e a gente consome nas nossas tomadas, nas nossas casas, em corrente alternada, tá? Então, esse é o que a gente chama de o cérebro do sistema, né? Ele que faz toda a gestão da energia, converte a corrente contínua em alternada, né? E também adequa aos parâmetros da rede da concessionária. Então, tensão, frequência, corrente, ele deixa tudo bonitinho ali para você poder utilizar conforme a energia da rede, tá? Pode voltar. A string box, que é a parte de proteção do sistema, então toda a parte de proteção para evitar um curto-circuito, incêndio e todas essas questões, tá? As estruturas de fixação, e aí a gente tem, como eu estava mostrando, né, em telhado, a gente tem em solo, a gente tem vários tipos de telhado, a gente tem o estacionamento solar, que é uma estrutura onde você para os carros ali embaixo, em vez de cobertura convencional em alvenaria, você cobre com os painéis solares, então você tem uma dupla função ali, além de cobrir, você está gerando energia. A gente tem os cabos solares, né, que é para transmitir toda essa energia gerada, e os conectores ali que fazem as ligações entre um painel e outro, tá? Bom, e aí aquela questão que eu estava comentando no começo aqui com vocês, que é justamente essa dúvida que o pessoal ainda tem, né? Quando a gente fala em energia solar, muita gente entende que energia solar é a energia ali para aquecer a água, né? O aquecimento solar, que é a primeira foto ali, tá? Isso é bem comum, é uma tecnologia mais antiga, né? É uma tecnologia bem mais simples comparado ao fotovoltaico, porque basicamente ela usa o calor do sol para aquecer a água diretamente, tá? Então é um processo térmico, né, que ela utiliza a transferência de calor para o aquecimento da água. Já o fotovoltaico, né, é um processo de conversão da radiação solar, então a gente não está falando de calor, né? Tem alguns sistemas de energia solar fotovoltaica que, por exemplo, no inverno geram mais energia do que no verão, porque você tem uma radiação solar, são aqueles dias mais limpos, né, menos nublados, e não necessariamente precisa ser um dia quente, tá? Então o pessoal pergunta muito isso, meu sistema só vai gerar no verão, só vai gerar quando tiver um calor? Não necessariamente. Ele gera ao longo de todo o ano, claro que tem as variações ali de performance, né, de produtividade, mas não necessariamente você precisa de um dia quente para ter a energia solar, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho das vantagens e dos benefícios, né, a parte mais interessante aí, menos técnica, de por que ter a energia solar, por que utilizar, a economia que você consegue com isso, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma conta de luz, nesse caso da CPFL, né, que é da região de São Paulo também, ali Campinas e etc. Então era uma conta de luz ali onde o cliente ele pagava R$310 por mês, né? Aqui é um case residencial, uma conta de uma residência, tá? E após a implementação do sistema de energia solar, ele passou a pagar R$52, tá? Esses R$52 variam, tá? Mas eles não passam muito disso. Depende de cada consumidor, depende da região que ele está, depende da modalidade tarifária dele, mas em geral, quando o sistema é bem dimensionado, ele chega a atingir uma economia de até 95%, tá? E esses 95% eles se mantêm aí independente do tamanho do sistema. Então vamos falar ali que
ao invés de R$300, era uma conta de R$3.000. Você consegue também atingir os mesmos R$52, mesmo sendo uma conta de 3, 4, 5 mil reais, tá? Isso aí depende só do tamanho e do porte do sistema, quantidade de painéis que você vai colocar para gerar energia, tá? Então ele traz uma economia aí bem atrativa. Esses R$52 se referem a uma taxa obrigatória ali que você vai pagar para a concessionária. Afinal, você continua conectado na rede da concessionária. Se você pegar aí uma semana chuvosa que seu sistema vai gerar pouca energia, você não fica sem energia. Você continua consumindo normalmente da concessionária, tá? Nos dias que o seu sistema estiver tendo uma geração ali boa, uma produção boa, você vai abater essa energia que você estaria consumindo da concessionária, você não vai estar consumindo porque o seu sistema solar vai estar gerando para você, tá? Então é importante salientar que você não fica completamente independente da concessionária, e isso nem seria interessante porque em alguma falha do sistema você pode ficar sem energia, tá? A questão de valorização do imóvel é um outro benefício interessante que aqui no Brasil particularmente tem começado a se olhar mais para isso nos últimos anos aí. Então, assim, esse é um estudo de um laboratório americano, né? E eles falam aí um pouco da valorização, né? Tem pessoas aí que se dispõem a pagar aí de 3 a 6% a mais no imóvel. Porque imagina, você vai comprar uma casa e você vai comprar uma casa que já tem um sistema de energia solar. Você não vai pagar a conta de luz praticamente. Sua conta que seria ali R$200, R$300, você vai pagar uma tarifa mínima de R$40. Ou seja, isso valoriza o imóvel, né? Você está tendo um ativo ali que vai te gerar uma economia, tá? Então isso entra numa valorização do imóvel aí. Essa questão é bastante importante também, a gente estava até comentando mais cedo aí sobre as bandeiras tarifárias, as inflações energéticas, né? Ali tem um gráfico legal que a gente compara a tarifa média de energia no Brasil e a inflação, né? Que é o IPCA aí como o índice principal do Brasil, tá? Então a gente vê que o aumento da energia, né? Todo ano a gente recebe notícia, a gente vê no Jornal Nacional, a gente vê falando que vai aumentar a energia, né? Vai ter um aumento. Então, todo ano a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regulamenta um aumento de energia. Então, ela passa isso para as concessionárias e as concessionárias repassam isso para os consumidores, tá? Então, nos últimos aí, a gente pega ali de 1995 até 2010, a gente teve um aumento médio na inflação de 6,9%, 7%. Enquanto a energia, ela subiu 10,5%, 10,6%, ou seja, a energia ela sobe mais do que a inflação, ou seja, diminuindo o nosso poder de compra e saindo mais dinheiro do nosso bolso, né? Então, com a energia solar, né, você fica imune a esses aumentos, a essa inflação. Por quê? Você vai estar gerando sua própria energia, você não tem que comprar ela da concessionária e não está sujeito aí aos aumentos que a concessionária impor, tá? Esses são os aumentos anuais, né, que são regulamentados aí pela ANEEL. E a gente tem também os aumentos mensais, né, que são as bandeiras. A gente tem a bandeira verde, a amarela e a vermelha. Então, a gente ouve também muitas notícias aí, né, nos jornais e etc., falando um pouquinho aí sobre essa questão das bandeiras, né? Então, uma época de seca, quando não está chovendo muito, geralmente a bandeira aumenta, vai lá para a bandeira vermelha, e a conta de todo mundo fica mais cara. Numa época mais chuvosa, onde os reservatórios estão cheios, aí a gente volta para a bandeira amarela ou bandeira verde. Então, com o sistema de energia solar, né, próprio, você não vai estar suscetível aí a essas variações e esses aumentos, tá? Isso para o planejamento financeiro de uma empresa, de um órgão público, do que for, é muito interessante, porque você tem previsibilidade, você sabe quanto que você vai gastar com energia aí num cenário de 10, 15 anos, tá? Enquanto se você não tiver esse sistema fotovoltaico, você está suscetível aí aos aumentos que são imprevisíveis, querendo ou não, tá? Aqui, como eu estava falando com vocês, né, a questão do potencial solar do Brasil e o tanto que essa fonte de energia aí, ela é abundante, tá? Essas bolas, né, elas representam, fazem uma analogia de fato com o tamanho dessas reservas e a quantidade de energia que cada uma consegue prover aí para a gente, tá? Então, do lado direito aqui são reservas finitas, né? Então são reservas esgotáveis, como por exemplo o urânio, o petróleo, o gás natural. Isso não é renovável, né? Você tem uma reserva ali de petróleo, você vai consumindo, explorando, uma hora ela acaba. Aí você tem que encontrar uma outra e etc.
Então, essas são as fontes de energias esgotáveis, finitas, né? E aí a gente tem do lado esquerdo aqui a disponibilidade anual, tá? Dessas fontes de energia. Então, aqui elas se renovam, né? Todo dia elas estão se renovando. Nesse caso aqui é uma analogia com o ano, né? Então, uma disponibilidade anual. E a gente vê ali que a energia solar, que é essa bola amarela maior, ela é muito maior do que todas as outras fontes de energia juntas, né? Ou seja, o Sol ele fornece muita energia para a nossa superfície terrestre aqui, e basta a gente saber captar e aproveitar da melhor forma possível, tá? Aquela bolinha ali cinza é o consumo anual global de energia. Então, vocês podem ver que todo o planeta consumindo energia, ele ainda é irrisório perto do que o Sol pode promover, pode entregar de energia na Terra, tá? Claro que a gente não consegue aproveitar 100% dessa bola amarela, né? A tecnologia ainda não é tão eficaz ao ponto de você aproveitar 100%, mas mesmo que a gente aproveite aí 18%, 20%, que é a eficiência básica dos painéis solares, isso aí já conseguiria suprir, né, toda a demanda de energia no mundo, tá? Bom, aqui são alguns exemplos de instalação. Esse eu considero um outro benefício também, um benefício um pouco mais técnico, mas esses sistemas são de fácil instalação, né? Sistema relativamente fácil de instalação, se você comparar, por exemplo, com uma usina hidrelétrica, uma usina de cana-de-açúcar, uma usina de biogás, de biomassa, nuclear, né, que são instalações muito mais complexas, tá? Então, aqui temos alguns exemplos, né? Aqui uma instalação em solo. Aqui outra instalação em solo, um pouco maior, né, com sapatas ali de concreto e etc. Tá? Aqui é uma usina solar flutuante, tá? Não é tão explorada ainda no Brasil, mas é um conceito bem interessante também. Você pega, por exemplo, grandes lagos ou reservatórios hidrelétricos, que é uma área inexplorada, uma área inutilizada, você cobre ela com painéis solares flutuantes, tá? Então, você tem ali os suportes que são como se fossem boias, né, flutuadores, e aí você consegue instalar e aproveitar, às vezes, uma área que está gerando energia hidrelétrica para gerar também energia solar. Tá? Outra usina flutuante é uma usina aí já de grande porte, num reservatório de uma hidrelétrica também. A instalação em um telhado, tá? Instalação comum residencial. Outra instalação residencial num telhado colonial, né, que são aqueles telhados mais convencionais aí, com os caibros de madeira, né? Então a estrutura ela é fixada. É importante mencionar que os painéis eles não são fixados nas telhas, né? Eles são fixados na estrutura do telhado. Então fica uma instalação bem robusta aí e bem fixada, tá? Entendi. Então, essa primeira camada, né, do painel é um vidro semi-blindado, tá? Então, ele é um vidro bem resistente, claro que sim. A gente comenta que se cair uma chuva de granizo, tamanho de uma bola de sinuca, ele não vai suportar, tá? Mas chuvas mais fortes, chuvas de granizo comuns, ele costuma a não ter nenhum tipo de problema, tá? Ele já é produzido dessa forma para ser bem resistente, né? E para ter uma vida útil em torno de 25 anos, mais ou menos, tá? Esse é um estacionamento solar, né? Também tem ficado cada vez mais comum aí no Brasil. Tá? Quando você tem uma área ali descoberta, muitas vezes você quer cobrir essa área e, além de cobrir essa área, você acaba gerando energia também e destinando essa energia aí para a sua unidade consumidora. Tá? A gente chama de carport solar, né? Que é um pórtico, né? Como se fosse uma estrutura, ou então estacionamento solar, aí, que é uma linguagem mais comum. Tá? Outro exemplo aí, inclusive esse é no Parque Vila Lobos, que fica em São Paulo, capital, tá? É um sistema grande lá, é o estacionamento do parque. Então, fica aberto ao público ali, o pessoal pode estacionar ali. Tem alguns tipos de estacionamentos solares que já tem carregadores elétricos para carros elétricos, que é a próxima geração aí que está vindo, né, nos próximos anos. Então, você consegue já parar o seu carro ali debaixo da vaga e abastecer, entre aspas, né, que você vai estar carregando o seu carro com a própria energia solar. Tá? A questão da vida útil prolongada, esse é um benefício também muito interessante, porque
é um sistema que ele não te dá dor de cabeça, né? É um sistema que ele não tem peças móveis, basicamente, então ele vai ficar fixo ali ou no solo ou no telhado, e quando você está trabalhando com algo que não tem peças móveis, motores, etc., o risco ali de manutenção e de algum problema é muito menor, né? Então a gente tem aí os painéis solares, né? Uma garantia de 25 anos, os inversores, que é que faz todo aquele controle e a gestão da energia, de 5 a 12 anos, e aí os outros insumos aí também. Essas garantias variam, né, de acordo com o fabricante, cada um tem um tipo de garantia, mas a ideia é que seja um sistema bem robusto e que só dê algumas manutenções preventivas ali para ele continuar operando de forma correta, tá? Manutenções corretivas, ter que trocar algum equipamento por falha, um caso ou outro, e é bem raro de se acontecer. Tá? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho de uma parte que é bastante importante, né, muito importante para o desenvolvimento sustentável da energia solar aí no Brasil, que é a parte da regulamentação e do mercado. Tá? Bom, tudo isso começou, né, quando a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, lá em 2012, ela implementou a Resolução Normativa 482. Tá? Ela foi aprovada, então, em abril de 2012, e o que essa resolução diz? Né? Ela trouxe a possibilidade do cliente, do consumidor final de energia, gerar a sua própria energia, que antes não existia essa possibilidade, antes era como se fosse ali um certo monopólio, onde você só pode comprar da concessionária e você não tem mais o que fazer. Tá? Depois dessa resolução, o cliente, o consumidor final, ele tem a possibilidade de gerar a própria energia, tá? Injetar essa energia na rede de distribuição e ficar ali, entre aspas, independente da concessionária, tá? Tendo uma economia ali com relação ao consumo energético. Tá? Essa é uma frase de um dos próprios diretores da ANEEL, né? Que essa, até mesmo sem muita gente saber, porque quando isso foi lançado aí no mercado, não foi muito difundido e até hoje muitas pessoas ainda não conhecem, por incrível que pareça, mas eles falam que foi a principal conquista aí dos consumidores de energia elétrica, porque estendeu o direito de escolha. Né? Você pode ter a sua própria energia, gerar a sua própria energia, seja de uma fonte solar ou de um outro tipo de fonte, e você não fica preso a comprar a energia da concessionária. Você tem uma opção a mais aí e tem o poder de escolha. Tá? E aí, com essa resolução 482, né, veio a implementação do sistema de compensação de energia. O que é essa compensação de energia elétrica? Tá? É justamente a troca com a distribuidora local através de empréstimos gratuitos na forma de energia. E, posteriormente, a compensação dessa energia. Então, como que funciona isso, basicamente? Tá? Vamos supor uma residência, um caso mais simples. Né? Você está ali durante o dia, gerando bastante energia, né, enquanto tem sol ali na parte da manhã, na parte da tarde, mas é justamente o horário que geralmente não tem ninguém em casa. Está todo mundo trabalhando, não tem ninguém consumindo muita energia. Para onde que essa energia vai? O que você vai fazer com ela? Você injeta essa energia na rede de distribuição da concessionária. Tá? E ela registra isso através de um aparelho que é o relógio, igual o relógio que a gente tem, né, o medidor que a gente tem em casa hoje, só que é um outro medidor, ele é de 2 vias. Né? O que a gente tem em casa hoje, ele só registra o que você puxa da rede, o que você consome. Esse que é implementado, ele registra também o que você entrega para a rede, o que você está injetando na rede. Tá? Então, você injeta essa energia durante o dia, fica com esses créditos, a concessionária registra que você injetou uma quantidade X de energia, e aí durante a noite, durante o fim de semana, quando você estiver em casa, você pega de volta esses créditos. Tá? E esse sistema de compensação é o que faz a sua conta de energia ficar ali próximo dos R$50 e gerar essa economia de até 95%. Tá? Então é mais ou menos como se fosse uma poupança ali. Você empresta esse dinheiro, que no caso é energia, para a concessionária, e pega ele de volta ali quando for conveniente para você. Tá? Ela registra isso, vem na sua fatura de energia, que você consumiu tanto, mas em contrapartida você entregou tanto. E aí essa diferença é justamente o que você vai pagar de energia, que fica próximo ali dos 5%, comparado a se você não tiver esse sistema de energia solar. Tá? Então é basicamente isso que a resolução implementou, o sistema de compensação de energia. Tá? Esses créditos, eles têm uma validade de 60 meses, então são 5 anos. Se
Se você injetar uma quantidade de energia na rede da concessionária hoje, esses créditos vão ficar válidos para você utilizar novamente durante 5 anos. Então, se você não usar hoje, amanhã, o ano que vem, eles ficam ali por 5 anos, tá? Bom, e aí depois, né, inclusive quando foi implementada a resolução normativa 482, que foi lá em 2012, eles já estabeleceram, né, já colocaram como previsão aí que a cada 3 anos essa resolução ia ser alterada, né? Por quê? Porque o mercado vai evoluindo e a resolução tem que acompanhar o mercado, né? Então você tem que alterar alguns pontos ali para o sistema ele crescer de forma sustentável ali, estável, tá? Então foi implementada aí a resolução 687, né? Ela foi implementada em novembro, na verdade foi aprovada em novembro de 2015, passou a vigorar em março de 2016, contando ali 3 anos da primeira resolução, tá? E essa resolução foi um boom no mercado, ela trouxe algumas melhorias, trouxe alguns diferenciais aí, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, o primeiro ponto, né, ela aumentou a potência dos sistemas. O que é isso? Ela aumentou o tamanho dos sistemas. Então, antes você só poderia ter um sistema ali, por exemplo, até 3 mega, né, e agora você pode ter um até quase o dobro, até 5 mega. O que é isso? É justamente a quantidade de painéis solares que você pode ter, consequentemente, a quantidade de energia que você pode gerar, tá? Esse foi um dos principais pontos aí, que foi o aumento na potência, tá? Então, possibilitar aí que o cliente e o consumidor final ele tenha um sistema maior para gerar mais energia, tá? Dando mais flexibilidade para ele. E aí ela implementou, essa resolução, ela implementou basicamente 3 modalidades de geração e consumo de energia, tá? Essas 3 modalidades quais são? A primeira delas a gente chama de EMUC, que é empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Como que isso funciona, né? Vamos supor que você mora num condomínio, ou de casas, ou de prédios, de apartamentos, tá? Esse condomínio ele pode, em conjunto, construir ali, instalar uma usina solar em uma área comum, por exemplo. Vamos supor que tem um terreno no condomínio ali que você não está utilizando e usa aquele terreno para instalar um sistema de energia solar. Esse sistema está gerando uma quantidade grande de energia e ela pode ser distribuída para todos os moradores. Então, a gente brinca como se fosse uma vaquinha, né? Você faz um sistema ali em conjunto, todo mundo colaborando, e todo mundo recebe a energia desse sistema. Desde que você more naquela mesma região, naquela mesma área contígua, que a gente chama, né? Que é uma área comum do condomínio, esteja dentro da mesma área do condomínio, você pode instalar ali na área comum, e aí você recebe um pouco da energia, você recebe, cada um recebe uma parcela da energia, e você pode definir, inclusive, os percentuais de energia que cada um vai receber. Então, o João contribuiu com mais, ele recebe mais energia. A Maria contribuiu com menos, ela recebe menos energia, e assim sucessivamente, tá? Uma outra modalidade é a modalidade de geração compartilhada, tá? Essa modalidade é bem parecida com a primeira, e a principal diferença é que aqui você não precisa estar na mesma área. Você pode instalar o sistema de energia solar em uma área afastada, uma área que não seja na mesma área do condomínio ali. E um outro ponto interessante, você pode jogar essa energia, distribuir essa energia para diferentes empresas e pessoas físicas. Então, você não precisa de ter um vínculo entre essas pessoas, não precisa de estar numa mesma razão social, uma mesma titularidade, podem ser pessoas diferentes, tá? E desde que você participe de um mesmo consórcio ou uma mesma cooperativa. Então, o que as empresas fazem? Elas criam um consórcio, uma cooperativa básica, colocam essas pessoas lá dentro, e aí todo mundo recebe dessa energia, tá? Uma restrição aqui é que o próprio conceito de geração distribuída é que ela esteja dentro da mesma área de concessão daquela concessionária de energia. Então, eu não posso gerar energia aqui e utilizar em Minas Gerais, por exemplo, porque Minas Gerais é uma outra empresa que faz a distribuição, tá? Então não faria sentido. Então ali vocês podem ver, ó, o proprietário, que seria a usina ali, né, que é o número 5, ele está na concessionária A. Aí a gente tem o proprietário 1, 2, 3 e 4, que são empresas diferentes, são pessoas diferentes, mas todos estão na região de concessão da concessionária A, tá? Essa é a única premissa desse modelo.
Na verdade, é um empreendimento feito pelas próprias empresas que querem utilizar a energia. Tá? E aqui é o autoconsumo remoto, né? O modelo de autoconsumo remoto é o mais difundido e mais utilizado hoje no país. E aí, aqui sim, você tem que ter uma relação ali entre as unidades que você vai utilizar essa energia. Então, vamos supor, um exemplo básico aqui, né? Você tem uma unidade geradora aqui na cidade e aí você tem uma casa de campo ou uma casa de praia em outra cidade. E essa outra cidade está na mesma área de concessão daquela distribuidora de energia. Então, você pode instalar o sistema na sua residência na cidade e utilizar parte da energia, tanto na sua residência quanto em uma outra localidade, aí numa casa de campo, num sítio, numa chácara, enfim. É uma outra modalidade. Tá? Aqui a premissa é estar dentro da mesma área de concessão, que é uma premissa para todas as modalidades, e as duas contas, ou 3 ou 4, não tem limite. Se você tiver várias casas e etc., você pode utilizar em todas elas, desde que todas estejam na mesma titularidade. Então, lá na conta de luz tem que estar a mesma titularidade, todas em nome da mesma pessoa. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, aí, a gente já está chegando no final, para não tomar muito tempo aí de vocês, da parte do mercado, né, para vocês verem como que está aí um crescimento bem exponencial e como que está esse boom do mercado de energia solar. Tá? Lá em 2017, né, eram mapeadas aí cerca de 1.600 empresas, tá, trabalhando com energia solar, fazendo projeto, fazendo instalação, fornecendo equipamentos. Tá? Em 2018, ali, por volta de julho, meio do ano, esse número saltou para 4.000. Tá? Em janeiro do ano passado, 6.000. E agora, em janeiro de 2020, mais que dobrou para 12.500 empresas. Então, assim, esse número de empresas ele representa o crescimento do mercado, ou seja, está tendo uma demanda, as pessoas estão procurando cada vez mais, instalando cada vez mais, o que está abrindo espaço aí para mais empresas trabalharem, gerar emprego, gerar renda para vários lugares aí que antes não tinham. Tá? A energia solar ela tem essa questão também um pouco socioeconômica, porque ela atinge locais que são muito pobres, locais que são muito carentes, né? Regiões aí, por exemplo, o norte de Minas é uma região muito carente, uma região muito pobre, e lá, hoje no Brasil, é onde estão os maiores empreendimentos de energia solar. Está gerando muito emprego, gerando muita renda para o local ali. Tá? Assim como no Nordeste, no norte do país, em vários locais. Tá? Aqui é um pouquinho da potência acumulada, né? A potência é o quê? A potência é o número de painéis solares que cada um tem ali. Então, quanto mais painéis solares você tiver, maior vai ser a potência do seu sistema como um todo. Tá? Então, a gente vê que houve um salto ali também gigantesco, né? O volume instalado em 2019, ele chegou a triplicar o que foi instalado em 2018. Tá? E a gente está com um total aqui de quase 2.000 megawatts de potência instalada. Aqui em número de sistemas, então a gente não está falando em quantidade de potência, e sim quantos sistemas tem instalado no país. Tá? A gente vê também que houve um crescimento ali muito grande de 2018, que a gente tinha 45.000 unidades geradoras, seja residência, seja comércio, seja indústria. A gente tinha 45.000 unidades gerando energia aí através dos sistemas fotovoltaicos. Em 2019, né, esse número aí quase triplicou para 143.000. E no total hoje a gente tem 215.000 unidades ali que geram a própria energia através da energia solar. Tá? E a gente fala, pô, é um número grande? É um número relativamente considerável o crescimento dele, mas o número em si, né, ele não representa ali nem 0,3% de um total de 84 milhões de consumidores de energia que tem no país. Então a gente vê que a gente realmente ainda está começando. Então, um crescimento aí exponencial e bem agressivo, tá? Mas é um número que não representa nem 0,5% da quantidade de consumidores de energia que tem no Brasil. Tá? Claro que nem todos esses consumidores têm a habilitação ali, a condição de instalar um sistema, às vezes por área disponível, às vezes por questões financeiras, mas ainda assim é um número bem pequeno perto do cenário aí de consumidores. Aqui um pouquinho a potência por classe, né? Então a gente vê ali que o comercial e residencial representam quase 80% de todo o volume. Então a grande maioria dos sistemas são instalados em comércios, e aí quando a gente fala comércio, a gente está falando
de pequenas empresas, médias empresas, não necessariamente um comércio, né? Mas às vezes até pequenas indústrias entram ali como um comercial. E o residencial também, que representa bastante, tá? Que são as pessoas que instalam aí nas próprias casas, nos próprios telhados e etc. E aqui um pouquinho da capacidade instalada por estado, né? Mais uma curiosidade, então, das 215 mil unidades instaladas, Minas Gerais hoje é o primeiro estado ali com 53 mil unidades, tá? Por que disso? Radiação solar muito boa, é um estado muito privilegiado, do ponto de vista de potencial solar, tem um sol muito bom, e é uma das energias mais caras do país, né? Que é a concessionária CEMIG, hoje é uma das energias mais caras do país. Então, a procura por um sistema de energia solar é muito alta ali na região. E, em segundo lugar, a gente vê São Paulo aí, correndo por fora, mas já chegando cada vez mais próximo. Essa distância era muito maior, e São Paulo já chegou bem próximo aí, justamente porque é um estado que tem um poder aquisitivo um pouco maior, tem uma radiação solar muito boa também, e, consequentemente, também tem um valor de energia, tarifa de energia das concessionárias aqui de São Paulo, também são mais elevados, o que atrai mais o investimento aí. Bom, basicamente é isso. Se tiverem alguma dúvida aí, estou à disposição. Tá? Vou passar aqui para o Wagner falar um pouquinho mais específico aí do projeto de vocês, e o que precisarem, estou à disposição aí. Obrigado. Bom, senhores, o objetivo agora é trazer números relativos à SAV, ao projeto que a gente desenvolveu na SAV. Vou falar bem rapidamente, porque a gente acabou se estendendo um pouco nessa primeira parte, embora as curiosidades são grandes e vocês podem ver que é uma energia que eu costumo dizer que eu fico muito à vontade para oferecer esse tipo de tecnologia, porque a gente está oferecendo vantagem para o bolso, né? Então, quando você leva uma tecnologia desse nível, em que você vai ter vantagem financeira futura, é muito cômodo oferecer isso para o cliente, né? Enfim, hoje a gente pensa em reduzir custo e aumentar a vantagem daquilo que a gente tem, né? Melhorar nossos rendimentos, enfim. Bom, o projeto da SAV, a gente, de acordo com o que a gente levantou, a gente tem uma área lá que a gente já visitou, olhou ali na represa, né? Eu não me lembro o nome, o Chicão sempre tem. Isso. Então, basicamente, nós trabalhamos pegamos todas as contas de energia da SAV, em que a gente levantou a quantidade de consumo de energia, tiramos uma média desse consumo de todas as unidades, e através dessa média, a gente chega no valor de investimento, ou seja, do número de placas a ser instalado e qual o tamanho do sistema. Então, nós chegamos à conclusão que aquela área ali, até o Chicão disse que ela estaria disponível, então, naquela área demarcada em amarelo, é onde estaria toda a instalação dos módulos solares. O objetivo, o sistema que a gente utilizaria é um daqueles que já foram passados ali, que foi passado, que as placas no chão, elas seriam apoiadas no piso, né, no terreno, com os devidos ajustes, né, de inclinação, de estrutura, do piso. Nós verificamos ali que a área é bem propícia, porque ela não tem muitos desníveis, ela tem uma inclinação, inclusive, que ajuda. E uma das coisas que a gente observa é com relação à orientação dos módulos solares, que eles têm que estar direcionados para o norte, e aquela área ela está exatamente virada, né, ou inclinada para a região norte, onde enfim, ela é toda bem preparada, bem ajustada para o que a gente precisa para o projeto em si. Segue, Tiago. Essa é a média de consumo. A gente, como eu disse, diante de todas as contas, nós chegamos a uma média anual do consumo. A gente trabalha com o dimensionamento do sistema. Nós pegamos o consumo faturado da CPFL, mês a mês. Através desse gráfico, a gente chega à média de consumo, a média de quilowatt-hora
consumida pela SAV. A partir daí, a gente vem para o dimensionamento do sistema. Diante das informações, esse aqui é um gráfico que fala exatamente em relação aos valores, a números, né? O sistema, que a gente chega numa geração de 340 kW-pico, esse 340 kW-pico, ele vai nos dizer exatamente quantas placas a gente vai usar no sistema. No caso aqui, a gente está com 918 módulos de 370 watts-pico, cada placa daquela que vocês viram nos desenhos. O valor do investimento seria 2 milhões e 100 para a implantação desse sistema. Com retorno de investimento, em 4 anos e meio, ele paga o investimento e começa a gerar um crédito, ou seja, você deixa de pagar e começa a ter vantagem dessa geração de energia. Então, se vocês verem o gráfico ali, no menos 2 milhões e 100 seria o investimento, com 4 anos e meio, você vira a chave, você começa a gerar mais do que você consome, você começa a ter crédito sem ter que pagar, correto? E no final dos 25 anos, você vai ter uma economia que a gente calcula com todas as vantagens, os aumentos, as variações de tarifa, e a gente chega em 25 anos a um resultado de 12 milhões. Se você vê lá o gráfico, ele chega a quase 12 milhões no final da vida útil, de dinheiro em caixa, de dinheiro que você vai colocar para dentro vai usar para investimentos de crescimento, enfim, para o uso em vantagem de todo o sistema. Então, o custo de implantação, a implantação 2 milhões e 100, que ele se paga, também está incluso nesse gráfico. Então, é o que eu disse no começo, eu fico muito a cavaleiro, muito tranquilo em oferecer isso, porque a vantagem está aqui e a gente consegue exemplificar em números a vantagem que o investidor vai ter no final da instalação, na implantação. Não, essa tecnologia, como o Breno disse, sim, de investimento, exato. Teoricamente, os 2 milhões e 100 novamente, correto? Ou seja, como o Breno disse, é uma tecnologia que está em evolução. Daqui a 25 anos, você pode ter um custo até menor para implantar novamente. O Breno trouxe ali no slide que tem sistemas em funcionamento efetivo há 35 anos. Então, a indústria, ela exemplifica em 25 anos, mas tem sistema que vai até 35. Sistemas hoje operando com 35 anos com total eficiência. Enfim, você tem que ter uma manutenção adequada, né, tem que ter todo um trabalho que isso já está calculado em todos os custos, para que você mantenha o sistema sempre gerando. Né? Enfim. Perfeito. Sim. Sim. Certo. Exato. Aham. Sim. Sim. Perfeito. Exato, exato. Sim. Essa garantia que está comprando um bom produto.
O nosso objetivo do projeto é justamente esse. Vocês, uma vez aprovado pelos vereadores o investimento, esse sistema vai para uma licitação pública. Então, o grande diferencial é um termo de referência em que, nesse termo de referência, se elimina aquilo que não é bom. Eu vou dizer para vocês hoje, por exemplo, a gente estava conversando bastante, o Breno tem uma experiência de distribuidor e já esteve na China fazendo visita a fábricas de placas. Hoje nós não temos um produto ruim no mercado. Tem um bom e um melhor. Mas como é uma tecnologia muito nova e que tem uma característica diferenciada, ela não cai numa vala comum. Mas um bom termo de referência para essa licitação futura, que vocês devem fazer, caso os vereadores entendam que seria um investimento plausível, eu endossaria isso de certa forma, um bom termo de referência pode evitar que vocês caiam num fornecedor que não lhes traga um bom produto. Enfim, no termo de referência se define todo o padrão de fabricação, tu define o padrão de potência. Por exemplo, aqui nós estamos nesse projeto que nós exemplificamos para vocês, nós trouxemos um módulo de 370 watts pico. Então, cada módulo cada placa daquela tem 370 watts pico. Você tem no mercado de 240, você tem vários módulos. Enfim, um bom projeto e um bom termo de referência vai lhe garantir que não caia numa vala comum e traga produtos ruins para o seu sistema. Tá? A exigência da garantia é um fato, a forma de Exatamente. Por exemplo, o Breno trouxe no slide ali os cabos elétricos. Os cabos elétricos são cabos elétricos comuns, porque ele vai trabalhar com temperatura, ele vai estar debaixo de uma placa que tem uma temperatura alta. Então, isso tudo num projeto bem executado, ele está sempre definindo os padrões e a característica do produto a ser instalado. Então, o termo de referência na sua licitação é o principal, para que você não entre uma empresa aqui e ofereça um produto que não seja o melhor. Acredito que vocês queiram o melhor. Tá? Nós trabalhamos aqui com um produto alemão de boa. Eu acredito que eu não devo estar mais aí daqui a 25 anos, mas você acredita que eu devo estar muito estão aqui. Porque, de acordo com a evolução, nós estamos falando em alta tecnologia, Sim. e daqui a 15, 20 anos, essas placas serão outras também, muito Exato. mais evoluídas, muito mais... O Breno trouxe aquelas placas que são flexíveis. Isso é uma tecnologia que ainda não está no mercado ainda, não é, Breno? Mas é uma evolução. Então, esse sistema está em franca evolução e esses produtos eles vão melhorando, vão, de certa forma, né, vão evoluindo. Não. Se eu tenho? Não. Sim. Ainda não. Aham. Sim. Aham. Pode. O objetivo lá é ser implantado no Gramado. São 918 placas. Aí vai se definir pela estrutura ali. No detalhamento do projeto, se define se são duas placas em sequência, enfim, qual a estrutura a ser utilizada. Vai ter que se fazer uma avaliação do solo, propriamente dito, para ver os apoios dessa placa. Né? Então, aí vem no termo de referência, vai se definir todos esses detalhes. Tá? Ok? Alguma pergunta, alguma coisa mais? A gente trouxe algumas curiosidades aqui. O sistema de energia solar, ele pode ser, no caso que a gente está oferecendo, que é esse que o Breno vem trazendo e trouxe e demonstrou, muito bem demonstrado, a gente trabalha no sistema on-grid. O on-grid é quando você gera, quando tem sol e acabou o sol, você consome da concessionária utilizando esse crédito que você obteve. O off-grid é um sistema que ele, quando gera, ele armazena em bateria e depois descarrega na carga. A gente tem um exemplo aqui daquele sistema de Wi-Fi da rodovia, em que tem as caixas lá. Esse sistema é o que a gente chama de off-grid. O que ele tem? Ele gerou a energia, ele acumula numa bateria e, à noite, a bateria alimenta a carga. Então, tem dois sistemas aí que ele não está ligado à energia elétrica da concessionária. Então, pode ser feito. Em algumas situações, a gente estava conversando, até comentando com o Chicão,
Por exemplo, você precisa de uma iluminação na porteira da fazenda ou numa estação de bombeamento. Estação de bombeamento não seria o caso, ou na porteira da entrada da estação que você não tem energia elétrica, você coloca um sistema lá com alimentação de uma bateria, você vai iluminar aquele questão de segurança sem ter a alimentação elétrica no local. Enfim, não sei se eu fui claro aí na explicação, mas é bem isso. Isso aqui o Breno já falou bastante, são os produtos. Ali é uma instalação em um galpão, né, em que as placas são colocadas no teto de um galpão, de uma fábrica de semente, de trituradora, enfim. O sistema aí que o Erlei Sim. falou a respeito da, por exemplo, uma pedra. Certo. Perfeito. Por cima disso aí, se fizesse um sistema de proteção, meter essa pedra, peneira, Aham. normal, Sim. fizesse esse tipo de pedra, fazer proteção sobre ela, sobre o vidro. Sim. O sol atravessa ela, normal, e ela protege. Só que para você filtrar pedras de menor tamanho, você tem que ter uma tela com uma gramatura muito justa, né? E ela vai sombrear a placa. Aí talvez você perca a eficiência no sistema. Como o vidro já tem uma proteção e uma certa... É um vidro temperado, ele vai te dar essa garantia, né? Talvez o investimento que você faça nessa tela seja maior do que a perda de uma placa quebrada no tempo. Exato. Entendeu? Enfim, o pior de tudo é ele perder eficiência, né? Porque a tela ela vai ter um sombreamento no sistema. Ela vai fazer um sombreamento, vai ter uma perda. Tá? Bom, ali são os diversos sistemas, né? O objetivo nosso ali na SAV que a gente recomenda seria aquela aplicação de placas, talvez não com 4 módulos, mas como a área é muito grande, pode ser menor, a gente distribuir essa placa naquela área que a gente mostrou ali. São equipamentos também, são vários fabricantes. O objetivo nosso é trazer para vocês todos os produtos de boa qualidade. Então, oferecer aqueles que vão te dar uma garantia de que você tem um sistema, como o prefeito falou, que amanhã você não tenha que ficar preocupado porque o sistema não é de boa qualidade, a placa não é de boa qualidade ou tem um rendimento menor. São os quadros de proteção, né, de alguma forma. A gente tem proteção na alternada e tem proteção na contínua, evitando curtos-circuitos e defeitos. Enfim, ele vai proteger antes de criar um problema maior. Ali são curiosidades, já foi falado. Esse gráfico aqui, eu fiz questão de mostrar porque essa é a grande dúvida. Você tem no gráfico em cima, a parte de cima é um painel com céu limpo, gerando na sua máxima potência. No gráfico de baixo, por exemplo, entrou uma nuvem e fechou, diminuiu a incidência solar na placa. Então ela tem uma diminuição, ela tem aquele branco, aquele pico que deu embaixo, diminuiu. O sistema ele é bem interessante. Eu estava comentando com o Chicão, vocês podem ter aqui uma tela dentro da câmara que vocês vão ver em tempo real o que está gerando o sistema. Então, eu tenho aqui no meu celular alguns clientes nossos que eu abro, eu sei exatamente o que está gerando no sistema dele a solar. Então, são áreas de sombreamento que ele deixa de conduzir, né? Isso é uma curiosidade. Enfim, gente, basicamente, esse é o nosso objetivo, trazer para vocês uma ideia maior com relação ao sistema de energia solar. Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tem que ser muito rápido nessa parte. Eu acho que a financeira, acho que é o mais importante, né? Eu julgo que é o mais importante. Vocês têm alguma curiosidade, alguma dúvida? Não. Os 12 milhões é a sua economia. Na pior dos hipóteses, os 2 milhões. Aí você tem mais 25 para ganhar 12. Né? O prefeito, nós estivemos conversando já a respeito disso, o prefeito é
tem uma visão muito aberta, o Chicão, que solicitou também, é uma visão bacana, porque o objetivo é trazer, reduzir, a preocupação dele é reduzir os custos do que ele administra lá, né, as despesas, enfim. Alguma dúvida maior? Estão satisfeitos? Se vocês quiserem alguma dúvida, quiserem evoluir em algumas perguntas, alguma curiosidade, nós estamos à disposição. Hoje, amanhã, qualquer dia, o Chicão pode nos comunicar. O objetivo aqui é trazer para vocês um sistema que lhe dê garantia de funcionamento desses 25 anos. Ok? Então, muito obrigado. Boa noite. Iniciemos agora a palavra livre. Presidente, muito rapidamente, porque a nossa sessão, nós temos 3 projetos para serem votados ainda, mas eu preciso que vocês vejam esse vídeo e depois eu vou fazer um pequeno comentário em relação ao que está acontecendo naquele Congresso Nacional. Pensa que nada mais nos surpreende nessa casa, eis que a gente vê pautado amanhã na Comissão de Direitos Humanos um projeto que trata da nova família do século XXI. O autor do projeto é o deputado federal Orlando Silva, de São Paulo, e o relator é o deputado Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes. Liguei para eles, para que eles se expliquem, antes de nós, integrantes da Frente Parlamentar de Segurança, conhecida bancada da bala, começar a direcionar nossos canhões para o autor e para o relator. O que induz ou prevê esse projeto nas entrelinhas? Por isso que eu estou pedindo Orlando e Túlio Gadelha, venham se explicar aqui nesta casa. Esse projeto induz a liberdade dessa nova família do século XXI, que é o casamento entre pais e filhos e casamento entre irmãos, além do casamento de uma pessoa com várias mulheres, o chamado poliamor. É inacreditável, porque esse projeto traz o reconhecimento desses casais. Não dá para acreditar que ainda há proposta como essa e o presidente da Comissão de Direitos Humanos pautar um projeto, digamos, vão utilizar a boa-fé, que gere essa dúvida. Só o fato de gerar essa dúvida, desse projeto não está claro, permitindo esse tipo de união, esse tipo de casamento, é algo que afronta, envergonha essa casa. Uma aberração, só do fato de colocar em dúvida essa possibilidade. Inacreditável. Está aqui a bancada evangélica, a bancada cristã, a bancada da Frente Parlamentar de Segurança, que vai obviamente começar a trabalhar. Já fica aqui o convite, quase que uma convocação para todos os integrantes da bancada da bala dessa casa, para estarem amanhã na Comissão dos Direitos Humanos. O mínimo que tem que fazer, retirar de imediato esse projeto da pauta, enquanto pairar dúvida do que se pretende esse projeto. Qual que é a real intenção desse projeto? Para pairar tantas dúvidas jurídicas. Bom, pessoal, eu não vou nem fazer comentário. Não é digno de eu chegar nessa tribuna e fazer um comentário em relação a um deputado que chega em Brasília uma proposta de um projeto desse. Eu não vou nem fazer comentário. Eu só quero dizer o seguinte, que as mãos de Deus vai pesar sobre essa pessoa. Ele está brincando com a vida do ser humano.
E eu quero aproveitar a oportunidade aqui, cumprimentar todos os senhores vereadores com as suas referidas proposições e moções e agradecer mais uma vez, presidente, por estar aqui nessa tribuna fazendo uso da palavra. Muito rapidamente quero pedir perdão aos senhores devido ao horário, mas eu não poderia deixar de colocar esse vídeo aí para que vocês reflitam um pouco a situação dos deputados que fazem parte daquele Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Na ordem do dia, temos em mãos o projeto de decreto legislativo número 001/2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de decreto legislativo número 001/2020, que concede ao senhor Miguel Rodrigues da Silva a medalha de mérito cultural viradorense. Eu sugiro fazer a leitura do próprio projeto mesmo. Concede ao senhor Miguel Rodrigues da Silva a medalha de mérito cultural viradorense. A mesa da Câmara Municipal de Viradouro, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou ela decreto seguinte, decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito cultural viradorense, instituída pela Resolução 272/2017, de 21 de agosto de 2017, ao senhor Miguel Rodrigues da Silva, por suas relevantes contribuições à cultura viradorense. Artigo 2º. A outorga da medalha de mérito cultural viradorense ao agraciado será levada a efeito em sessão solene desta Câmara Municipal, em data a ser oportunamente determinada. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2020, José Gibran, vereador. A biografia não precisa, né? Aqui, junto com o projeto, acompanha o parecer favorável, por escrito, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Consulta com a Comissão de Finanças, presidente Éder, membro Edson Luiz e membro Paulo Afonso. Está apto a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 002/2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto, de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de decreto legislativo número 002/2020, que concede ao senhor Miguel Rodrigues da Silva o título cidadão viradorense. Da mesma forma, eu vou ler apenas o projeto, que a justificativa será lida no momento que houver a homenagem. Projeto de decreto legislativo número 002/2020 concede ao senhor Miguel Rodrigues da Silva o título cidadão viradorense. A mesa da Câmara Municipal de Viradouro, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela decreta o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão viradorense ao senhor Miguel Rodrigues da Silva por relevantes serviços prestados a essa comunidade. A outorga do título de cidadão viradorense ao agraciado será levada a efeito em sessão solene desta Câmara Municipal em data a ser oportunamente determinada. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2020, José Gibran, vereador.
Da mesma forma, acompanha aqui o parecer da Comissão de Justiça e Redação, por escrito, favorável ao trâmite do projeto. Consulta a Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Éder, membro Edson Luiz e membro Paulo Afonso. Apto a tramitar. Coloca o projeto em discussão. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo número 024/2020. Projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Queria solicitar dos senhores vereadores, além desse projeto, os outros que nós iremos votar e que o primeiro secretário fará as devidas leituras, se possamos ler somente a justificativa e com a dispensa do projeto? Todos os projetos. Obrigado, senhores. Projeto de Lei do Executivo número 024/2020, que autoriza o município de Viradouro a firmar termo de fomento com a Associação Gestão Cultural no Interior Paulista. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei, na qual visa autorizar o município a firmar termo de fomento com a AGECIP, tem a natureza de dar continuidade em um trabalho que já realizado no ano de 2018 nessa cidade. O projeto em questão visa fornecer aulas de balé clássico, ginástica rítmica, jazz, sapateado e oficinas de dança. Essas modalidades de dança promovem a cultura em nosso município, trazendo jovens adultos para a execução de atividades que promovem sua inserção junto à sociedade. Os projetos são realizados junto à Escola de Dança do município, escola essa reconhecida nacionalmente pela sua qualidade e grandeza. Até o ano passado, essas atividades eram realizadas por meio de consórcios, contudo, por questões documentais, não foi possível realizar o contrato de programa neste ano. E como as atividades não podem ser cessadas, a AGECIP ofereceu dar continuidade nos trabalhos, o que fará com que o nosso município permaneça se destacando na área cultural dentro e fora do nosso estado de São Paulo. Assim sendo, encaminhamos a presente propositura para apreciação e posterior aprovação pelos nobres pares desta colenda Casa de Leis, na próxima sessão a ser realizada em regime de urgência especial, para que o ajuste possa ser firmado na maior brevidade possível. Prefeitura Municipal de Viradouro, 14 de fevereiro de 2020, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal. Tem o parecer por escrito da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, assinados pelo presidente e relator vereador Ernei, Marcos Ailton Morasco, membros, e Paula Mendes Ghisilini, membro. Consulta a Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente vereador Éder, o membro Edson Maria Luiz Tavares e o membro Paulo Afonso Alves Bianchini. Apto a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 025/2020. Projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo
o secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de lei do Executivo número 25/2020, que altera a Lei Municipal 3.490, de 5 de junho de 2018. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei, na qual visa alterar a Lei Municipal 3.490/2018, que criou as secretarias municipais, tem o cordão de alterar algumas atribuições do secretário dos Negócios Jurídicos. Tal alteração se faz necessário, visto que uma das suas atribuições, como a de receber intimações, conflitam com as atribuições dos servidores de carreira da área jurídica, o que pode causar certa confusão. Fato é que, recentemente, o Ministério Público local protocolou uma representação da Procuradoria-Geral da Justiça, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade no parágrafo único do artigo 10 da presente lei, na qual segue a mesma redação da primeira lei que foi sancionada em 2013. Este tipo de ação vem se espalhando pelo Estado de São Paulo, contudo, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou e firmou jurisprudência pela legalidade de leis como estas. Em que pese a legalidade que é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de evitarmos a propositura desta ADIM, entendemos ser viável a alteração da lei para que as atribuições do secretário não conflitem com as atribuições dos procuradores jurídicos. Assim sendo, encaminhamos a presente propositura para apreciação e posterior aprovação pelos nobres pares desta plena Casa de Leis, na próxima sessão a ser realizada em regime de urgência especial, para que possamos apresentar a legislação e cessar a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Prefeitura Municipal de Viradouro, 14 de fevereiro de 2020, Antônio Carlos Ribeiro de Souza. Tem também o seu parecer favorável a tramitar o projeto da Constituição de Constituição, Justiça e Redação, assinado pelos vereadores Ernei Antônio de Paula, presidente e relator, Marcos Ailton Morasco, presidente, e Paula Mendes Ghisilini, presidente. Eu consulto a Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente Éder, o vereador Edson Maria Luiz Tavares e o membro Paulo Afonso Alves Bianchini. Apto a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 026/2020. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa, e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de Lei do Executivo número 026 de 2020, que autoriza o município de Viradouro a firmar convênio com o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Vitório Cardassi e MESB-VC, visando a concessão de bolsa de estudos para servidores efetivos do município de Viradouro, que especifica e dá outras providências. Seguindo o que já foi proposto pelo vereador Ernei, passarei a leitura da justificativa. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, dirijo-me a vossas excelências na qualidade de prefeito do município de Viradouro, Estado de São Paulo, para apresentar-lhes o projeto de lei que autoriza o município de Viradouro a firmar convênio com o Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro Vitório Cardassi e MESB-VC, visando a concessão por parte do IMESB-VC de bolsa de estudos de até 30% aos servidores e aos parentes dos servidores públicos municipais efetivos da administração pública direta e indireta, em linha reta ascendente
em primeiro grau, pais, na linha reta descendente até segundo grau, filhos e netos, e ainda em linha colateral até segundo grau, irmãos, nos termos da legislação vigente para a realização de cursos de graduação em nível superior no período diurno e noturno. Trata-se de iniciativa da atual administração que visa fomentar o ensino em nível superior aos servidores municipais ou seus parentes, conforme mencionado anteriormente, uma vez que instituição de ensino propicia a possibilidade com a aplicação de desconto, sem que isso gere custos adicionais à municipalidade. Sem mais, encaminhamos a presente matéria, a qual esperamos que seja votada em regime de urgência especial na próxima sessão ordinária, para que os descontos possam ser implementados ainda no ano em curso. Prefeitura Municipal de Viradouro, 14 de fevereiro de 2020, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal. Verifico aqui, junto com o projeto, acompanha o parecer por escrito da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável ao trâmite do projeto. Passo a consultar a Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Éder. Membro Edson Luiz Maria Tavares. E membro Paulo Afonso. Apto a tramitar. Coloca o projeto em discussão. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Vai? Não, pode. Não, beleza. Fica à vontade. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, o excelentíssimo prefeito que está aqui no auditório, a dona Tereza, o Leandro, os internautas que estão nos assistindo. Com relação a esse projeto, quero parabenizar, né, o prefeito pela iniciativa, porque tudo que é ligado ao incentivo educacional é muito bom. E é uma maneira até dos nossos servidores, dar esse incentivo para eles, ele está, né, fazendo cursos que vão até também ajudar na própria administração. Apenas a minha dúvida, como o prefeito está aqui, eu gostaria de saber, é que o projeto fala que a bolsa vai ser de até 30%. Então, tem até 30%. Esse percentual vai ser aplicado a alguma prova para saber o desconto? Como será o critério? Se for funcionário, é 30%. Por exemplo, se for filho, pode cair um pouquinho, é isso? Ah, entendi. Aí não vai ser 30 para cada um. Ah, entendi. É um regimento lá da faculdade, um regulamento. Entendi. Tá. Não, era mais com relação... Como seria aplicado o percentual? Eu achei... Não sei se seria... Ah, ok. Entendi. Então, por exemplo, se for a mãe, o filho, não vai ser 30 para cada um. Entendi. Vai depender do regimento lá da faculdade. Ah, é só isso. Obrigada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo... Coloco o projeto em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de executivo número 023/2019. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo.
Projeto de Lei do Executivo número 023/2020, que autoriza o município de Viradouro a ceder servidores, veículos e demais itens à Justiça Eleitoral, eleições municipais de 2020 e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar o município de Viradouro a ceder veículos, servidores e demais itens necessários à Justiça Eleitoral para a preparação e realização das eleições municipais de 2020, além de autorizar o fornecimento de alimentação. Em todas as eleições, os municípios trabalham junto com a Justiça Eleitoral para tornar o pleito o mais adequado possível. Fornecimento de veículos, servidores, até mesmo alimentação a todos que trabalharão neste importante momento, se configura como um verdadeiro ato democrático. Neste ano, como estamos adstritos à Justiça Eleitoral de Pitangueiras, será mais que necessário que o município de Viradouro atue em conjunto com a Justiça Eleitoral para que possamos realizar todos os atos legais dentro da mais perfeita ordem. Assim sendo, encaminhamos a presente propositura para apreciação e posterior aprovação pelos nobres pares desta colenda Casa de Leis na próxima sessão a ser realizada. Prefeitura Municipal de Viradouro, 14 de fevereiro de 2020, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal. Tenho o parecer da Constituição de Justiça e Redação favorável, assinados pelo vereador Ernei Antônio de Paula, presidente e relator, Marcos Ayrton Morasco, membro, e Paula Mendes, membro. Eu consulto a Comissão de Finanças e Orçamento, presidente vereador Éder, vereador Tiguera e o vereador Paulo. Apto a tramitar, presidente. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Palavra livre para explicações pessoais. Eu vou colocar um vidinho aqui rapidinho aqui, mas esse aqui é um minutinho só para... Esse é o plenário da Câmara dos Deputados, pessoal. Eu quero dar um abraço em todos vocês, do Facebook, do Instagram, as pessoas que me acompanham, galera do Zap Zap. Muito obrigado, gente. Estamos aqui agora em Brasília, já assumindo como deputado federal, para defender Ribeirão Preto, a nossa região, e defender projetos para o Brasil, que é o que mais está precisando, gente. Eu agradeço demais o carinho de vocês, muito. Eu estou muito feliz, eu estou emocionado de estar aqui representando vocês todos. Obrigado por tudo, gente, pela chance, pela oportunidade. Meu gabinete aqui na Câmara, 904, está aberto para vocês, escancarados. Estarei trabalhando muito por aqui, mas sempre voltando a Ribeirão, de olho em Ribeirão, a nossa região, que é aquilo que me motiva e que me traz até aqui, na capital do Brasil. Valeu, gente! A gente colocou... Estão felizes demais, né? Nós que o pai já está bom, nós que o filho agora fica melhor, né? Agora, então já vou até te falar qualquer coisa. O dia que você for para lá, eu já quero ir junto para ir no gabinete desse homem. Agora fica mais fácil para a gente pedir mais alguma coisa para a cidade. Já conseguimos bastante coisa com o estadual, agora com o federal fica mais fácil. Eu acho isso necessário imprimir. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária. Tendo número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se os seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.